Bom, minha gente, inicialmente quero agradecer os queridos que foram lá no meu momento de autógrafo, toda me sentindo aqui importante. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Cada pessoa que vinha autografar era um abraço, um olhar gostoso. Mais importante do que comprar um livro é esse contato, né? A gente, quando se torna um autor espírita, é isso que fica de melhor para a gente viver, né? Então, gratidão a vocês, muita gratidão. Esse livro é muito especial para mim. É um livro que foi uma travessia minha. Eu falei ontem sobre a travessia da dor, né? Esse livro foi uma travessia. Ele não precisa ser lido em sequência, não, mas a sequência foi essa sequência que eu vivi, então vocês vão me conhecer um pouquinho através desse livro. Bom, ontem à noite, vocês estavam cansados, né? Então eu peguei leve, assim. Mas hoje é 5 horas. Então a gente pode refletir um pouco mais, né? Vocês já passaram um dia, mas ainda não é 9, então, né? Dá para a gente conversar aqui um pouco mais. Então, eu aqui me dediquei a trazer para vocês mais alguns outros delírios, além daqueles de ontem, para a gente poder estar mais consciente na nossa encarnação. Eu estava conversando com meu marido antes de vir. Ele é um grande amigo meu, sabe? Ele senta comigo, ele torce, me ajuda a ensaiar. É uma delícia a parceria que a gente faz. Então eu falei para ele, se eu pudesse resumir o que eu faço na doutrina espírita, se eu pudesse sintetizar tudo o que eu faço, as atividades na casa espírita, ir no congresso, o que eu escrevo, o que eu falo, eu tenho como propósito ajudar as pessoas a aumentar seu nível de consciência na vida. E eu vejo que isso me acontece no trabalho, na família, com quem me conhece. Então, isso é algo que me perturba. Então, quando eu vejo alguém que está vivendo um problema enorme, ou eu vejo a pessoa inerte na sua vida, e eu vejo, meu Deus, ela precisa aumentar a sua consciência naquilo, está totalmente distraída, está de olho fechado, está cego. Então, e isso me perturba, me tira do eixo. E eu, então, dessa perturbação, transformo em trabalho. Então, isso que me perturba, isso que me incomoda, em mim mesmo e com quem eu convivo, eu transformo em palavras. Então, minha intenção com vocês é ajudá-los nesse processo de aumentar a visão das coisas. Nós somos espíritas, não é possível que isso não possa fazer diferença nos nossos desafios. Precisa fazer diferença. Tá bom que a gente não é espírito de luz e tal, mas a gente precisa sair dessa ignorância que nos adoece e nos deixa sofridos desnecessariamente. Então, a doutrina espírita é para despertar, gente, é para acordar. Porque com o nível de consciência aumentado, a liberdade da gente é maior. Quanto menos consciência, mais restrito a gente fica para fazer escolhas. Então é nesse sentido que eu preparei o nosso estudo da tarde de hoje, né? Então a gente vai conversar sobre silenciar, desacelerar, como é que a gente pode viver mais presente na vida da gente. Os filósofos contemporâneos, eles estão denunciando o nosso viver como sendo a sociedade do cansaço. É a palavra mais frequente no nosso discurso. A gente está sempre dizendo que a gente está cansado. Ó, gente, o horário aqui está parado. Estou nos 45 aqui, ainda não começou. 42, tá? Tá bom. Tá contando, não, 44 e 55. Tá bom. Então, dizem esses filósofos que nós já acordamos cansados. É verdade. Pensa, você já acorda devendo, não é? Pois é. Isso não é você. Isso é feito para que seja assim. Porque quanto mais cansado a gente tiver, mais a gente vai querer consumir e fazer coisas de curto prazo. Quanto mais cansados, mais a gente vai querer investir em tudo que é prazeroso, não importa quanto isso custe. E
todos os nossos equipamentos eletrônicos, seu celular, seu notebook, seu iPad, sei lá o que, seu tablet e tal, já sabe quais são seus interesses e investe em retornos para você, oferecendo para você tudo para te tirar do cansaço. Só que é uma coisa circular, porque ao mesmo tempo que você busca aquilo para te tirar do cansaço, executar isso te cansa, porque você tem que gerar mais trabalho e mais dinheiro para poder suprir aquilo que te tiraria do cansaço. Doidice, hein? Então, o nome disso que a gente está vivendo é a sociedade do cansaço. Nós estamos vivendo uma vida que fabrica cansaço. E aí a gente compra vitaminas, e aí a gente faz tratamentos médicos, porque tem uma coisa errada comigo, sou eu que estou cansado, deve ser um problema hormonal, deve ser a idade. Aí você consome tratamentos, você consome medicamentos, é infinito isso. O que eu quero chamar a atenção é que isso é fabricado assim, não é só você, é um mundo globalizado que está assim. Eu não conheço ninguém que chegue perto de mim que não me diga. Eu pergunto quando eu chego na reunião mediúnica lá dos meus amigos, na casa espírita, como é que vocês estão? Cansado, a primeira palavra que vem. Eu falei, tá legal, gente, é de noite. Eu fui dar um treinamento sábado de manhã. Como é que vocês estão? Cansados. 9 da manhã já estão cansados? A gente já acorda cansado. Esses filósofos dizem que esse cansaço decorre da ideia de que precisamos ter excelência no desempenho. Então, o valor pessoal da gente é o quanto a gente desempenha bem os nossos papéis no mundo. Então, não serve você ser mediano, você tem que ser excelente. E eu recebo, não só no atendimento fraterno da minha casa, mas eu recebo no meu trabalho, inúmeras pessoas que sofrem porque seu desempenho não foi máximo. E isso também é forjado para que a gente se sinta sempre menos em relação a alguém que a gente não sabe quem é esse alguém, que desempenha muito bem seu papel de pai, seu papel de mãe, de profissional, de filho, disso, de aquilo. A gente abre o Instagram, são só notícias sobre pessoas que se desempenham muito bem na vida. Então, se você não se desempenha bem, é porque você tem problema. Se você não ganha dinheiro, você tem problema com a prosperidade. Compre um curso de abundância que você vai melhorar. Se você tem problemas familiares, você está precisando de um tutorial para poder educar seus filhos. E é isso. Então você faz um curso atrás do outro, capacitações atrás da outra, desesperadamente, porque existe um lugar que você não está alcançando de desempenho máximo. Então a gente fica culpado de não ser bom pai, porque eu não sou igual ao que o camarada fala lá no Instagram, que eu tinha que ir na festa da escola do filho, que eu tinha que estar no parabéns do dia da mãe, do pai, do não sei o quê. Mas o meu chefe não suporta que eu chegue atrasado, eu tenho sempre a possibilidade de ser demitido. Ou seja, não há lugar de conforto e de calma, porque você está sempre tendo que ser alguém que você não é. E parece que vai chegar esse dia e você vai ser. Só que a notícia que eu quero te dar é que esse dia não é para chegar. Porque a lei do consumo fabrica de um tal jeito que quando você está quase atingindo aquilo, já tem um outro jeito que você ainda não é. Isso serve para o seu corpo. Olha, quando eu era jovem, o bacana era ter seios pequenos. Inúmeras amigas minhas fizeram cirurgia. Hoje as minhas amigas colocam silicone. Isso é o quê? Né? É a sociedade que diz, existe um jeito certo de você ser, que você vai ter valor, que você vai ser visto, que você vai ser reconhecido, que você vai ter lugar. Então, é disso que provém todo esse cansaço que eu comecei a falar, porque isso cansa. Isso cansa e ainda produz um efeito colateral, produz deprimidos, produz jovens que não querem ir para a vida adulta, porque a vida adulta é exaurente, a vida adulta é infeliz.
Quando os jovens olham para o pai e para a mãe, eles não têm vontade de viver a vida que a gente vive, que é uma vida exausta, é uma vida que tem pouca alegria, ou as alegrias são caríssimas para eles poderem alcançar. Existem os jovens que colocam prazo para passar no concurso público. Pois eu tenho 25 anos, não passei ainda no concurso público. Meu amigo, você só tem 25 anos. É uma pressa, um desespero de viver e de dar certo na vida. Sem falar nos jovens que estão vivendo o Enem, verdadeiros maratonistas. Jovens de 17, de 18 anos, que já têm que acertar, porque eles têm que fazer a profissão que vai gerar recursos, que vai ser bem sucedido na vida. Vocês acham mesmo que com 17, 18 anos a gente já sabe o que é o nosso propósito de viver? A maioria de nós com 40, com 50 ainda não descobriu se a vida que vive é realmente a que veio. Então tem uma expectativa altíssima dos pais que os filhos sejam médicos excelentes, cirurgiões, donos de empresa, como se esse fosse o caminho da felicidade. E se a gente fosse falar mesmo de verdade, tudo que a gente quer é ser feliz. Então a gente entende que existe um script que, se a gente cumprir, seremos felizes. SQN quer dizer só que não. Não existe receita de felicidade. Sabe o que os espíritos falam sobre felicidade? Questão 922. Quando Kardec diz assim, bom, tá bom que não dá para a gente ser feliz, que a felicidade não é desse mundo, humildemente Kardec vai perguntar, então, será que dá para a gente ser só um pouco feliz? Aí os espíritos, claro que dá. Claro que dá. Se você tiver a posse do necessário, já acabou com a sociedade do desempenho. Porque a gente não sabe nem o que é necessário. E tornamos tudo o que é supérfluo necessário. Está lá na lei de conservação. Como saber o limite entre o supérfluo e o necessário? O que os espíritos respondem? Não existe isso em lugar nenhum escrito. Você vai ter que descobrir através das suas experiências. Aí a gente vai perceber que conforme a idade vai chegando e tal, a gente vai descobrindo o que é necessário, o que é supérfluo. Dá um desespero quando a gente começa a descobrir isso. Então, posse necessário, o primeiro item que os espíritos levantam como sendo, olha, se você se dirigir ao que é necessário, você vai parar de ficar tão desesperado com o desempenho. Segundo, consciência tranquila. E terceiro, fé no futuro. Ou seja, confia. Nós todos estamos todos marchando juntos, caminhando juntos, para sermos espíritos melhores. Nós não estamos nos dirigindo para as trevas. Nós estamos nos dirigindo para a nossa vida ser melhor, com mais consciência, com mais liberdade e, claro, consequentemente, com menos dor de viver. Mas se a gente continuar investindo num caminho que é de ordem materialista, nós não vamos alcançar esse lugar tão cedo. Então esse lugar só vai chegar na vida da gente depois de um grande momento de sofrimento. Então, a nossa conversa é nesse lugar. Será, olhando a minha vida hoje, o que de verdade aqui é essencial para mim? Para que eu me sinta feliz comigo, com a pessoa que eu sou. Porque a pessoa que eu devo ser, essa tem milhares de opções. Mas e com a pessoa que eu sou? Já há em você alguma perspectiva em que você possa olhar para o que você faz, para o que você é, para o que você sente? E tudo bem ser assim? Porque enquanto eu não concordo com quem eu sou, fica difícil me transformar. Eu vou fazendo representações. Não sou eu, na minha essência, que sou assim, né? Então, às vezes a gente acha que para ser eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ter tal coisa para eu poder ser. É o contrário, eu já sou. Esse eu que eu sou é que faz e é quem tem. E eu preciso botar cada coisa no seu lugar. Pensando nisso, eu queria conversar com vocês sobre esse lugar no mundo que a gente habita quando a gente nasce.
Quando a gente nasce, vocês sabem que existe um planejamento reencarnatório, mas eu queria dizer para vocês, uma boa metáfora, foi o Elarrat que fez essa metáfora, eu gostei. E disse assim, sabe GPS que bota várias rotas para você chegar num lugar? Não dá só uma opção, né? Dá a opção 1, tantos quilômetros, 2, 3, 4, tem um monte de... E a gente escolhe geralmente a rota mais curta. Planejamento reencarnatório também é assim. Tem uma flexibilidade, tem lá as rotas, mas não tem só uma rota. Significa que quando a gente encarna, a gente vai fazendo um certo jogo nisso. Mas o objetivo é único, é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento. Com os 3 eixos, com as provas, com as expiações e com a missão, que não é que a gente é missionário no sentido macro, mas nós temos uma missão, ou seja, uma responsabilidade positiva e boa e gostosa e prazerosa, que é de deixarmos um legado para as pessoas com as quais a gente convive. A nossa existência tem também um compromisso para com os outros, não é só com a gente. A gente não veio evoluir sozinho. Então, as nossas rotas têm a ver com esses 3 eixos. Olhando para a sua rota, qual é a sua área em que a expiação acontece? Qual é a área da sua vida que essa expiação acontece? Na área da sua, sei lá, do seu trabalho, dos seus relacionamentos afetivos, que provas acontecem ali? Que tipo de aquisição moral você está sendo levado, convidado a conquistar naquele quesito? Então, isso tudo precisa ser objeto seu de reflexão. Como se você pudesse fazer um mapa da sua vida. Quando a gente reencarna, nós reencarnamos no lugar certo. Você é filho de fulano e de fulana, 3º irmão, 4º irmão, 5º irmão daqueles espíritos, sobrinho de fulano, neto de cicrano, isso tudo está arrumado, gente. Então, a gente tem um lugar que, em primeiro lugar, ele é biológico. Quando a gente nasce, bebezinho, eu já nasço ali, filhinho do meu pai e da minha mãe. Não importa se você vai ser adotado ou não, mas você nasce biologicamente de alguém, você tem alguma coisa a ver com aquele pai, com aquela mãe. Só que, ao longo do tempo, você precisa transformar esse lugar biológico, esse lugar consanguíneo, num lugar espiritual e emocional. Eu sempre cito o caso fácil e claro da gente entender no nosso lar, quando a mãe do André Luiz diz que ela vai reencarnar, vai casar de novo com o pai do André e vai ter como filhas as 3 pessoas com as quais esse homem teve relacionamento extraconjugal. Então, olha, biologicamente elas vão ser filhas, mas emocionalmente que lugares elas estão? Em linha com a mãe. Certamente haverá dificuldades de convivência, mas a proposta reencarnatória é que elas possam, no lugar consanguíneo, conseguir transpor o lugar anterior, transformar o lugar anterior nesse lugar atual de filha. Vão ter que aprender a serem pequenas, aprenderem a ser filhas desse homem e filhas dessa mãe. Isso é um aprendizado. Se elas não conseguirem ocupar esse lugar de filhas e quiserem ocupar emocionalmente um lugar competitivo de afeto homem e mulher com esse pai, o melhor delas não encontra condições de vir à luz. O que virá são conflitos. Então, quando os espíritos dizem que a gente precisa vencer o arrastamento das más paixões, isso quer dizer que a gente vai sentir o arrastamento. E a gente vai levar um certo tempo para a gente dizer não para esse arrastamento. Quanto mais a gente consegue dizer não, quanto mais a gente consegue resistir, melhor para a gente. Quanto mais a gente cede, maior nível de sofrimento. Então, esse tempo que a gente leva para transformar o nosso lugar consanguíneo em um lugar espiritual, emocional, isso é todo o nosso trabalho de desenvolvimento moral. Está claro?
E enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente ainda não está no exercício pleno da nossa reencarnação. A gente ainda está ajustando o lugar. Como se estivesse ainda arrumando a cozinha para cozinhar, não cozinhou ainda. Isso significa que, no mundo de provas e expiações, um grande tempo da reencarnação a gente está levando para arrumar o nosso lugar no mundo. Então, a infância e a adolescência são momentos de excelência para que a gente possa construir o nosso chão, a nossa raiz nesta reencarnação. Por isso que é tão importante a família. Por isso que a Casa Espírita investe tanto na família. Para poder nos ajudar, vou usar um termo de Emmanuel, nessas cirurgias psíquicas. Ele usa no livro Vida e Sexo esse termo, para poder dizer que acontecem conosco cirurgias psíquicas. Porque a gente sai de relacionamentos doentios do passado e estamos na tarefa de podermos construir relacionamentos mais saudáveis desta vez. Então, se eu no relacionamento anterior, na minha vida anterior, tive um relacionamento conjugal, que a gente se maltratou, que a gente foi violento um com o outro, que nós lesamos a vida, cada um do outro, nós vamos reencarnar juntos, mas a misericórdia divina não nos coloca mais como marido e mulher, nos dá a chance de estarmos juntos no mesmo lar, talvez como irmãos, ou como filho um do outro. E aí vai ser um relacionamento difícil, vai ser difícil, mas ele vai ser a chance da gente poder curar as lesões que ambos fizemos no passado. Então, imagina quanto tempo um casal que se lesionou e agora reencarnam como irmãos, quanto tempo vão levar para se harmonizar? Vai ter ciúme, vai ter processos de sabotagem um com o outro, vão ter competições afetivas, vai ser um lar em que eles vão discutir o tempo inteiro, vão viver uma relação de amor e ódio simultânea, até conseguirem se libertar. E aí, na reencarnação seguinte, vai ficando mais leve esse laço, e mais leve, e mais leve, e mais leve. Então, essa é a proposta divina para a gente, que a gente possa ir reencarnando em relacionamentos com chance, com oportunidade de libertação para a gente. Mas, para isso, eu tenho que ocupar o meu lugar. Então, se eu, filha da minha mãe, meu pai e minha mãe brigaram muito, resolveram se separar, e eu me condoí demais das dores da minha mãe. E eu tomei para mim as dores da minha mãe. E eu também fiquei com raiva do meu pai. E eu também deixei de falar com meu pai igual a minha mãe falou. E resolvi proteger minha mãe. O que aconteceu comigo? Eu saí do lugar que Deus me colocou. Porque Deus me colocou como filha desse pai. E como filha da minha mãe. Então eu não posso, mesmo que eu tenha vontade, de querer ser par da minha mãe ou mãe da minha mãe e querer protegê-la de todas as dores, de todas as coisas. Se eu saio do meu lugar de filha e estou lá querendo salvar minha mãe a todo custo, o que acontece comigo? Eu não consigo fazer com que a minha reencarnação flua. Então a minha vida não acontece. Eu protejo a mamãe, fica lindo, sensacional, nem a minha mãe se desenvolve, nem eu. Problema. Nós estamos nos atrasando no nosso progresso. Estamos estacionando num lugar que não era para ser. Agora, se a gente fosse olhar a reencarnação anterior, quem fomos nós? Hoje, eu sou filha dela, tomei para mim as dores dela, quem será que nós fomos no encontro passado? Se Deus sabiamente me colocou filha, alguma coisa diferente eu tinha que fazer. E se colocou ela como mãe, alguma coisa diferente ela precisava fazer. Então, a gente precisa poder respeitar os lugares onde Deus nos coloca. Então, o nosso lugar no mundo é um lugar tenso, percebe? É tenso o lugar que a gente habita. Porque a gente é filho da mãe, ao mesmo tempo irmão de alguém, mãe de alguém, neto de alguém, é um lugar tenso, em que a gente está sendo arrastado para muitas posições. Cada parente nosso nos arrasta para o lugar que as carências de cada um requer.
E eu preciso descobrir na convivência os devidos nãos e os sims para eu poder ficar no lugar que Deus me colocou. Então eu preciso habitar o lugar de filho. E sabe qual é o lugar de filho? O lugar de filho é de não tomar decisão a respeito das vidas do meu pai e da minha mãe. E aí você vai me dizer assim, e se tiver ficando velho, como é que faz, né? Eu me lembro que quando a minha mãe adoeceu, foi ficando com pouca condição de tomar decisão. Toda vez que nós tínhamos que tomar decisão sobre ela, como é que a gente ia conduzir o tratamento dentário dela, como é que nós íamos conduzir o tratamento no CTI, se a gente ia fazer gastrostomia, se a gente não ia fazer, todas essas decisões, nós sentamos juntos e pensando, conhecendo a nossa mãe, como ela tomaria essa decisão. E foi esse fio que nos conduziu o tempo inteiro. A maneira como minha mãe vivia a vida, a maneira como ela tomava decisões, nós usamos esses exemplos dela para a gente tomar decisões por ela. Não eram as nossas decisões, mas eram as decisões dela. Não é fácil assinar aquele papel no hospital em que a gente diz que nenhuma intervenção será feita quando aquele paciente não tiver condições de responder por si. E a gente precisa poder entender que nós não estamos ali matando nosso pai e nossa mãe. Nós estamos escolhendo o melhor. E isso não é tão fácil para nós. Mas aí, se a gente entrar no lugar de filho, dá. Agora, se eu quiser virar super-herói, aí a gente perde toda a mão. Então, gente, esses lugares no mundo não são lugares perfeitos. Então, como eu disse para vocês, que existe uma fala no mundo contemporâneo, isso é bem contemporâneo, em que dizem que a gente tem que ser perfeito, a gente precisa resistir a esse lugar. Porque a gente não veio para ser perfeito, a gente veio para aprender, a gente veio para conseguir ser inteiro na nossa vida, presente na nossa vida. Porque se eu tenho que ser perfeito, sabe o que acontece? Eu não consigo ficar presente. Porque eu estou aqui já pensando no próximo passo, eu não consigo nem saborear o que eu estou fazendo. Porque eu me comparo com tanta gente, eu tenho que ser tão sensacional, eu tenho que ser tão diferente, eu tenho que ser tão espetacular, que eu não consigo ser eu. Então a gente precisa começar a separar o que é expectativa externa e o que é de verdade o meu projeto reencarnatório. O que é mesmo que eu vim fazer nessa vida? O que é mesmo que constitui os meus sonhos e os meus projetos aqui? Se eu desencarnasse hoje, eu já teria feito o meu dever de casa? Se a resposta é não, bacana. O que ainda está faltando para você completar o dever de casa? Você precisa ter essa resposta. Porque senão a gente fica distraído nas ocupações da vida, que são inúmeras, não acabam as ocupações da vida. Estão sempre nos requisitando, faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali. Pensando nisso, muitas tradições estudam e nos ajudam a pensar como que a gente pode sair desse torvelinho. Porque esse tumulto é conhecido do mundo de provas e expiações. Então, existem terapeutas antigos, os terapeutas do deserto, já falavam dessa travessia que a gente precisa fazer para a gente poder se descolar dessas expectativas do mundo e a gente poder encontrar a nossa essência. A parábola do filho pródigo fala da mesma coisa. O que é o afastar-se de casa, tomar a herança do pai, ir bem longe, cair em si e poder fazer o processo de volta para casa? Somos nós que estamos voltando para casa. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, fala isso. Todos nós somos filhos pródigos voltando para casa. Se somos filhos pródigos voltando para casa, está faltando um item fundamental: cair em si. O filho pródigo só começa o retorno quando ele cai em si mesmo. Cair em si mesmo é tomar consciência de mim. Tomar consciência do que me aconteceu nessa estrada anterior até eu chegar aqui. E é tão interessante na parábola do filho pródigo que esse filho, quando ele se dá conta
que ele está vivendo uma vida miserável, afastado de Deus, né? Afastado do Pai, ele fala assim, que ele gostaria de estar na fazenda do Pai, trabalhando como fosse um servo qualquer, porque um servo, até os porcos comiam melhor que ele. Daí ele pensa assim, quando eu voltar eu vou pedir um emprego lá na fazenda, né? Porque ele não se sentia mais digno de voltar e ocupar o lugar de filho. Isso é parecido com a gente na casa espírita. A gente está voltando para casa, e aí a gente pede emprego, né? A gente pede nosso emprego na casa espírita, que é a nossa proposta para a gente poder se reconectar com o Pai. Mas então o cair em si não é tarefa fácil para a gente, porque a gente está tumultuado. Para a gente poder sair desse tumulto, a gente precisa se entediar dessa confusão. A gente precisa ficar cansado, mas não cansado de ter que fazer aquilo que esperam de mim, mas cansado de não ser eu. Precisamos sentir saudade de si mesmo, saudade de quem eu já me senti um dia próximo e amado por mim. Porque amar a si mesmo, amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas é tudo uma coisa só. Esses três eixos, eles acontecem articulados entre si. Então, como é que a gente pode se conectar com esse amor a si nessa confusão? Então, a gente precisa mudar a nossa frequência. Nossos lugares no mundo são frequências vibratórias. A gente precisa mudar a nossa frequência. Então, a gente precisa se desvincular desses inúmeros pactos afetivos não falados que a gente tem com a nossa família. De que eu tenho que salvar as pessoas, de que eu tenho que salvar o meu irmão mais velho, de que eu tenho que salvar meu irmão que é dependente químico, de que eu tenho que salvar a minha mãe que é frágil, que eu tenho que salvar meu pai que tem dependência química ou qualquer outra coisa parecida, que eu tenho que salvar os meus irmãos que não têm condição financeira. Enquanto você está num projeto de salvar, você ainda não se dirigiu ao seu projeto pessoal. Porque ninguém reencarna para salvar a vida alheia. Cada um vem para poder viver a sua vida própria em comunhão com os outros. Nós precisamos uns dos outros e precisamos muito para a gente crescer em desenvolvimento pessoal e coletivo, que é simultâneo. Mas não vale você chegar no final da sua reencarnação e conversar com o seu protetor espiritual assim, olha, não deu tempo de eu viver minha vida porque eu estava salvando a minha mãe. Não deu para eu viver minha vida porque eu estava salvando meu irmão mais novo. Não deu para eu viver minha vida porque eu estava salvando meu irmão mais velho. Não dá. Então é importante a gente perguntar quem é esse eu que busca ser herói na vida do outro. Eu estava conversando com um rapaz que ele namora uma mulher muito ciumenta, mas muito ciumenta mesmo. Nossa, eu nunca vi tanto ciúme. Aí quando ele está cansado do ciúme dessa moça, muito cansado. Aí eu perguntei para ele assim, por que você precisa tanto ser visto? Ele ficou surpreso, mas como assim? Se você namora uma pessoa que te fiscaliza 100% do dia, é porque você precisa muito desse olhar. Porque se você não precisasse tanto, você não estava aí. Então, quando a gente reclama do outro, que o outro é invejoso, que o outro é ciumento, a gente precisa entender que o nosso lugar no mundo, ele é estabelecido frequencialmente. Essa frequência, essa sintonia, essa vibração me interessa. Aonde me interessa? Quem em mim precisa namorar alguém ciumento? Quem em mim precisa namorar alguém que é invejoso, competitivo, desequilibrado ou qualquer coisa parecida? Se você tem vontade de ser herói, você só vai se relacionar com quem é frágil e dependente. E vai estimular que você fique cada vez mais salvacionista. E por que a gente precisa tanto ser herói? Porque a gente ama ser reconhecido, necessário e indispensável. Então, no nível evolutivo que a gente se encontra, nós amamos as nossas imperfeições. Amamos as nossas deformidades.
Somos apaixonados pelas nossas deformidades. E ainda achamos que é uma qualidade. Tem gente que chega para mim e diz assim: não, porque eu sou muito perfeccionista. Que pena. Porque ser perfeccionista é uma defesa da vulnerabilidade. Isso não é qualidade moral. Porque eu sou autossuficiente. Que pena. Deus não nos fez autossuficientes, Ele nos fez interdependentes, vulneráveis, precários, para que a gente pudesse desenvolver a humildade. Isso é uma defesa. Ah, mas eu sou muito mental. Que pena, hein? Ser mental não é uma qualidade. Ser mental também não é um defeito. Ser mental é uma defesa. Só se torna mental quem tem a alma extremamente sensível e sente muita dor e escolhe ser racional como um caminho de salvar-se. Então, olha para essas frases que você fala sobre si mesmo. Eu sou distraído, eu sou preguiçoso, eu gosto de solidão, eu sou perfeccionista, eu sou autossuficiente, eu adoro fazer as coisas sozinho, eu dou conta de tudo. Olha para essas frases que você fala. Quem é esse eu que está falando isso? Certamente não é a sua parte melhor. Então a gente precisa de um processo de cuidar de si. Então, eu tenho 5 minutinhos ainda. Eu li um livro bacana chamado Abecedário Espiritual, de um padre franciscano chamado Francisco. Ele é um padre espanhol, da cidade de Osuna. E no século XVI, ele escreveu o método orante, que é o método que os franciscanos usam para a cura da alma. Gente, esse método é lindo. É o método dos 3 silêncios. Eu queria compartilhar com vocês esse método do Francisco. É o método dos franciscanos, né? Cada Francisco é de uma cidade. Tem o Francisco de Assis, Francisco de Osuna. Esse Francisco é de Osuna. Ele é de um século depois de Francisco de Assis, da mesma ordem, né? Essas tradições, antes de eu falar do Osuna, essas tradições, gente, falam da gente o quê? Que a gente precisa sair do desvio da alma. Nós somos desviantes, não porque a gente quer, é porque a gente não sabe que está desviando. Não sabe. Eu já contei isso em tanta praia, já nem sei mais se eu contei aqui em Brasília. Mas meu filho mais novo, meu filho que desencarnou, que eu conto no livro, quando ele tinha por volta de uns 11 ou 12 anos, assim, ele pegou emprestado um aparelho eletrônico de um amigo. Chegou em casa com o aparelho eletrônico, caro a beça o aparelho. Eu olhei, levei um susto, porque eu não tinha comprado. Falei: meu filho, de onde veio esse aparelho? Ah, mãe, o meu amigo me deixou comigo. Não falou nem a palavra emprestar, falou: deixou comigo. Que ele já está enjoado, deixou comigo. Aí eu disse: meu filho, se acontece alguma coisa com esse aparelho, a gente vai ter que reaver. E é muito mais caro comprar um novo para a gente devolver do que esse que está com você. Então, por favor, devolve, meu filho. Você não tem como garantir que esse aparelho vai ficar intacto para você poder devolver. Mas mãe, poxa, ele deixou comigo, mas eu quero ficar e não sei o quê. Aí, aquele lugar de mãe que a gente fala, que a gente acha que falando chega, né? Eu falei muito, gente. Aí ele ficou me escutando atento. Eu falei um monte, mas não falei brigando não, falei explicando. Olha, isso, é aquilo, a responsabilidade, coisa toda. Se fosse você que tivesse emprestado, imagina, devolver com defeito, ou perdeu, ser roubado, não sei o quê, nananã, blá, 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 blá. Se você quiser, meu filho, a gente se organiza financeiramente para a gente poder comprar, mas não é assim. E falei. Quando eu terminei, o que eu achei? Resposta do meu filho: mãe, eu escutei tudo que você falou. Você está certa. Mas eu não vou fazer isso não. Aí eu... Não. Aí, caraca, a raiva sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Respira. Eu aprendi com a adolescência, os 3 que eu tive, que você não pode responder imediatamente nada. O que você puder adiar, beleza.
Mais tarde a gente conversa. Hoje à noite eu digo que se vai dar para você ir na festa. Se você puder dar uma adiadinha, beleza. Não consegui adiar. Meu método nessa hora não funcionou, mas eu disse para ele o seguinte: então vamos fazer uma coisa. Então, a partir desse momento, você está escolhendo ficar sozinho nessa questão. Porque para eu te acompanhar, precisa seguir alguns parâmetros meus. Você está abrindo mão de todos os meus parâmetros. Você sabe que eu estou certa e você está dizendo: eu não quero seguir nada do que você disse. Então você está escolhendo ir por conta própria, meu filho. Então eu não tenho mais nada a ver com o que vai acontecer com você e esse aparelho. Tá certo? Se quebrar, agora é sua responsabilidade. Porque não vai dar para a gente compartilhar as consequências disso. Aí ele disse: tá bom. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Talvez ele me mande alguma carta psicografada me contando, porque eu não sei o que aconteceu. Pode ser que ele tenha tido dificuldade de assumir diante de mim que ele ia devolver, que eu acho que é o que provavelmente aconteceu pelo que eu conheço dele. Mas eu entendi que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente precisa ser assertivo. Mas tem um lugar que não é mais você quem vai agir. Então, eu faço o seguinte contrato com Deus. Eu falo com Deus assim: Deus, até onde o meu braço vai, sou eu. Mas para além do meu braço, tem que ser os seus. Então, eu disse inúmeras vezes nas minhas preces: Senhor, eu entrego nos seus braços essa questão. Porque eu já fiz tudo o que eu podia. Eu já fiz o que eu podia. Se tiver algo que eu não estou enxergando, por favor, me diz aí. Porque daqui para frente eu entrego. Então, esse lugar entrego, eu te entrego. Ele precisa ser real, não é entrego aqui, é entrego no coração. Eu entrego essa questão. Eu já dei todos os passos possíveis, mais do que isso não dá para mim. Então, quando a gente reconhece esse lugar, a gente sai da prepotência que a gente adora habitar. Porque a gente quer o lugar de Deus o tempo inteiro. A nossa diferença entre nós e Deus é essa, né? Deus sabe que é Deus, né? A gente não. Então, enquanto a gente não sabe que Deus é Deus, a gente é arrogante. A gente acha que não deu o pai certo, que não deu a mãe certa para a gente. Tem gente que chega para mim e diz assim: eu sinto que eu não pertenço à minha família. Parece até uma qualidade espiritual. Eu sinto que eu não pertenço à minha família. É mesmo? Então precisa começar a sentir, meu filho. Porque a sua reencarnação só vai começar quando você de verdade se sentir merecedor e privilegiado na família que você nasceu. Então a gente precisa começar a utilizar os nossos entendimentos espirituais para a nossa experiência cotidiana. Mas vamos voltar lá ao método Osuna. Ele diz assim: primeiro o silêncio. Precisamos silenciar os barulhos externos. Sociedade do desempenho. Nesse momento não. Escolha qual é o assunto que você quer curar. Isso ele está ensinando a gente a orar, que é o método orante. 3 silêncios para conseguir fazer a prece. Então, primeiro silêncio, silenciar o externo. Você escolhe o assunto que você quer curar. Escolha uma posição confortável para você cuidar desse assunto. Quando isso estiver claro para você o assunto, e você não vai atender o celular, você não vai fazer nada mais externo, você está totalmente em conexão com você. Segundo o silêncio, o barulho interno. Então você vai olhar esse assunto, silenciando o seu julgamento, que é o maior barulho que a gente tem. A gente tem um eu barulhento aqui dentro, que fica o tempo inteiro raciocinando sobre as nossas questões. Mas acontece que não podia ser assim, não podia me tratar assim, por que fez isso, por que eu fiz isso, porque eu não devia ter feito, porque não era assim que eu queria, porque a vida não está boa. Esse eu cacarejante, que a gente precisa calar esse eu, não é ninguém fora. São os barulhos internos que é o nosso hábito, o nosso vício de nos defendermos, de olhar o que a gente precisa ver. E aí, a gente pede a Deus, você pode pedir ao seu protetor espiritual, que é o intermediário de Deus, para te mostrar em imagens, né? O Osuna ensina isso, a gente me mostra em imagens o que eu preciso ver, e eu estou com dificuldade de ver. Eu
quero ver. Eu quero ver. Então você quer curar mesmo essa questão. Eu quero ver. Então você vai ver imagens, ou você vai ter ideias. Isso tudo você está em oração, tá certo? Você não atende telefone, não abre a porta, não vai pagar o hortifruti, nada. Então você está silenciando barulhos internos. E aí o Osuna diz assim: agora é o momento de você se enlutar. É aquele momento da tua oração que você chora por você. Você chora as atitudes que não foram lá muito boas. Você chora porque seus sonhos estão mortos. Você chora porque as coisas não saíram exatamente como você gostaria. Você chora porque aquela coisa que você queria tanto, tanto, e você se esforçou, não vai rolar. Chora porque aquela perda inevitável aconteceu. Então, é o momento da gente se enlutar por si. Isso tudo está no segundo silêncio. Então, um momento de autocompaixão. Não é autopiedade, não é ficar com peninha de você, é um olhar adulto sobre você. É sobre você a questão. Então, não é para ser juiz, é para a gente ser testemunha de si. Esse é o segundo silêncio. E aí a gente está pronto para o terceiro, que é o nosso barulho entre nós e Deus. É o terceiro barulho que a gente tem que silenciar, que é eu não colocar nada entre eu e Ele. Nada, dúvida alguma. Qualquer dúvida preciso silenciar. Porque sim, Deus atende os nossos pedidos sinceros. Não como a gente gostaria, mas como a gente precisa. Aí você vai pedir exatamente o que você precisa. Nesse instante do terceiro silêncio, você já sabe o que você precisa. Porque quando a gente está no primeiro silêncio, a gente não sabe o que a gente precisa. A gente pede a mesma coisa. Vocês já repararam que a gente pede a mesma coisa nas preces? Senhor, me dá força, paciência. A gente fala a mesma coisa. E a gente pede isso meio decorado, mas não é real assim. Qual é a necessidade mesmo que você tem nessa circunstância que você quer curar? Pensa isso. Será que você está precisando de discernimento? Será que você está precisando de clareza? Será que você está precisando de proteção? Você está precisando de uma ideia nova? O que você está precisando aí? Você está precisando de força? O que de verdade? Você está precisando de uma guiança? O que você está precisando agora? Quanto mais você afunila isso e você tem precisão no pedido, melhor. Porque aí você se conecta com o seu eu para valer. Pequeno, de criatura que nós somos. Deus atende os pedidos das criaturas, sim. E aí nesse lugar, a gente pode de verdade agradecer a nossa vida como tal. Porque é nesse lugar de criatura que a gente consegue receber todos esses benefícios divinos, né? Então, gente, toda essa nossa conversa é para a gente poder se convencer que sem a gente desacelerar não vai dar. A gente precisa silenciar, a moda dos franciscanos, fazer silêncios em várias instâncias para que a gente possa se conectar com o melhor que Deus nos deu, que é esse coração ativo, esse coração tendente para o progresso que todos nós temos. E é isso, meus amigos. Já cansou de acabar meu tempo aqui? Muito obrigado.